Falar em Ori, vamos falar um pouco sobre a sua religiosidade. Bora. Gostei que você falou de Ori. Vamos lá, gente. Eu sou candomblessista. Sou filha de Iemanjá, que é a Yaori, a mãe das cabeças, né? Ela é justamente o orixá que cuida do Ori. E como a Bian, assim, eu não tenho muito o que trazer aqui. Aliás, até tenho, mas realmente candomblé é algo que a gente vivencia mesmo, é algo que é uma tradição oral, que precisa realmente você vivenciar uma casa de santo, vivenciar um terreiro. Mas assim, não necessariamente ancestralidade e espiritualidade está dentro dos terreiros, certo? É algo que todo povo preto brasileiro, indígena, enfim, acho que todo mundo tem uma ancestralidade latente, tá ligado? Ou sanguínea aí que vem com todos nós. A questão é que tá tudo muito adormecido e aí em 2021 eu encontrei, através da dificuldade, certo? O terreiro de candomblé, ao qual eu faço parte hoje. E lá eu descobri que eu já estava sendo esperada, né? Engraçado, o orixá, ele sempre prepara as coisas. E depois que eu conheci e tive contato com os orixás em específicos, eu nunca mais me senti sozinha, tá ligado? Eu realmente percebi que eu era amada, que eu era cuidada, que eu era protegida. Não que antes eu não fosse, que eu não sentisse isso, mas era diferente, porque quando você tem contato com o orixá, de certa forma, com a energia ali diretamente, você percebe de onde é que vem algumas coisas que a gente chama de força, que a gente chama de proteção, tá ligado? Ou a questão da força da natureza, né? Eu lembro que eu tinha muito isso de fugir para a natureza, para a praia, para o mato. Eu ficava rezando para a natureza, tipo, rezando, né? Assim, eu fui criada na igreja católica, tá? Vamos contextualizar. Cresci, nasci e fui criada na igreja católica. Aos 14 anos eu decidi sair da igreja católica porque eu comecei a estudar bastante e eu achava muita hipocrisia, tá ligado? As coisas que eu via na catequese e que eu via na rua, então decidi sair da religião e aí eu tive que informar para os meus pais, foi um choque, né? Porque eles, enfim, queriam que eu me catequizasse e fizesse o caminho, né, do catolicismo, e eu decidi que não era aquilo que eu queria para mim, porque eu me sentia limitada mesmo. E eu não queria seguir dogmas. Aí o que é engraçado, né? Eu estou numa religião que é muito importante, justamente os preceitos, né? Os comportamentos, os ebós de conduta, onde é muito importante tudo, tipo, a hierarquia. Então, tipo, é uma religião cheia de dogmas, de certa forma, né? Mas não é uma religião onde Deus é branco, onde eu era ensinada, por exemplo, a sentir culpa por ser eu mesma. E no candomblé eu não me vejo dessa forma. A noção de certo e errado, de bem e mal, de bom ou ruim, é bem diferente do que o mundo ocidental e o catolicismo impõe. Então, querendo ou não, minha cabeça ela encontrou um local de conforto, de segurança, de desabafo. E aí eu conheci Iemanjá, certo? Dentro do terreiro. E não só Iemanjá, como Oxóssi, Oiá e todos os outros orixás, porque é isso, a religião, o candomblé, ele não se faz apenas do orixá que me rege, mas sim de todos os outros, tá ligado? A gente tem que cultuar todos os outros orixás. E isso foi me ajudando a entender que a ancestralidade que eu cultuo do terreiro tá no meu dia a dia, tá ligado? Foi o que mais me deixou encantada, porque se tá no meu dia a dia é algo que eu vivo cotidianamente. É a forma como a gente conversa, a forma como a gente come, a forma como a gente acorda, a forma como a gente dorme, a forma como a gente se veste, tá ligado? O candomblé é algo muito de atitude, sabe? Que exige uma conduta mesmo, uma... A gente chama de rumbê, é disciplina em Urubá, é o rumbê. E na minha casa de santo, a primeira coisa que a gente aprende a cultivar é ori, que é a cabeça, né? Que é o primeiro orixá de todo mundo. Antes mesmo de você cultuar um orixá de Queto, de Angola, enfim, seja qualquer nação que seja, cultuar sua cabeça, pelo menos assim que eu aprendi, é a coisa mais importante, tá ligado? Porque uma cabeça que ela não vai a favor de si mesma, ela não consegue prosperar, ela não consegue caminhar. E querendo ou não, devido aos traumas e experiências negativas que eu já tinha vivido na minha adolescência, principalmente,
E, enfim, no início da minha vida adulta, tinham machucado muito o meu ser, tá ligado? Então, eu precisava realmente encontrar um direcionamento. E, enfim, fui direcionada pela ancestralidade, né? A encontrar esse meu caminho. E, enfim, me faz muito bem, velho. Eu não me vejo sem orixá. É uma parada que mudou muito a minha vida para melhor, mas me fez ter decisões muito duras. Eu precisei aprender a dizer não para o que eu achava que eu era, tá ligado? Para realmente, de fato, começar a ser quem eu sou. E é um processo constante, né? Ainda tô nesse processo, basicamente. Mas é isso, o Auri é o primeiro dos pontos e que o candomblé me ensina, né? Como a Bian, principalmente. E que é o que eu também tento passar para as pessoas que estão abertas também a receber isso, sabe? Poxa, cuide da sua cabeça. Elogie a sua cabeça, ame a sua cabeça, sabe? É ela que vai lhe levar além. Chequezão, chequezão. Pra finalizar aí, quer finalizar com o Itan? Com o Itan, poxa, Ou com uma mensagem? contar um Itan seria difícil, não seria fácil. Não sei. Conta alguma de Iemanjá, que eu nunca escutei. Itan de Iemanjá. Nossa, é porque Pode pedir ajuda aos universitários. os Itãs de Iemanjá. Não, é você acha que Itan é uma tradição oral. Ó, gente, lhe dá uma dica, se você quer conhecer o candomblé, não pesquise as coisas no Instagram, no Google, enfim, é uma tradição oral. É uma coisa que é passada, tipo, os griots são bibliotecas vivas, né, velho? Por isso que eles têm esse respeito em África e em qualquer outro lugar. Porque é como se eles tivessem todo o conhecimento de uma aldeia. Todo o conhecimento ele é passado mesmo oralmente, né? Então é algo que a gente só aprende se a gente senta para aprender. Só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender. Eu até, assim, gostaria de contar o Itan aqui, só que eu acho que eu vou me equivocar e eu gostaria de contar de uma forma mais fiel, sabe? O que eu aprendi. Eu sei alguns Itãs, mas eu não me sinto à vontade no momento, assim. Mas pesquisem Itãs no YouTube, tem algumas histórias que contam Itãs no YouTube, histórias infantis também, principalmente. Mas evitem, é melhor buscar um mais velho, uma mais velha. Evitem estar procurando sobre ancestralidade nos dispositivos de colonialidade, tá ligado? Eu sei que todo mundo depende de celular hoje em dia, mas ainda assim a tecnologia, ela ainda assim é um dispositivo colonial, tá ligado? Que também serve pra gente se esquecer de quem a gente é verdadeiramente, tá ligado? Então, quando forem buscar saber sobre ancestralidade, prezem saber por um mais velho. Ah, não tenho acesso ao pai de santo. Senta pra conversar com tua avó, sabe? Conselho de vó salva, tá ligado? Valorizem suas velhas e seus mais velhos.